Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. E hoje nós chegamos no quinto dia de oração e vida, na intimidade espiritual, nesse processo para a consagração, segundo o Tratado de São Luís Maria de Montfort, né? Então nós viemos falando desde o primeiro dia sobre ordem, o campo da ordem, né? Para que possamos nossa vida ser organizada, né? Uma vida organizada, as coisas começam a aparecer, né? As coisas começam a criar harmonia também, né? E a harmonia, né? Eu consigo ter o que? Sobriedade sobre as minhas decisões, sobre as minhas emoções. Eu consigo enxergar o que está errado e corrigir da maneira santa, da maneira correta, segundo a vontade de Deus, alinhado sempre ao projeto de Deus para a minha vida, né? Então, desde o primeiro dia nós viemos falando de Deus. Então, nós já conseguimos vamos organizando a nossa vida para ter aquele momento de estar com Deus, né? De estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus, eu não estou falando de ir na missa uma vez por semana, mas todos os dias ter o seu momento reservado, né? Um momento inviolável que eu não posso trocar por nada. Aquele meu momento, eu e Deus, né? A missa já é uma obrigação nossa como cristão, mas aqui é um a mais, é um adentro, é algo que não é o alimento da alma, né? Que como eu falei no primeiro vídeo. Depois, no segundo dia, nós falamos de família, né? Então, quando nós começamos a enxergar os nossos comportamentos dentro da nossa família, começamos a organizar, né, ao projeto de Deus, né, a imagem de Cristo, eu começo a ter mais tempo para a minha família, porque eu começo a excluir tudo aquilo atrapalha esse tempo meu de convívio com a minha família. Começo a ter mais harmonia dentro de casa. Então as brigas já vão diminuindo, né? No terceiro dia, nós falamos do trabalho, né? Quando eu começo a olhar o meu trabalho como algo sagrado e não como uma disputa de poder, não como olhar para o meu trabalho como algo sagrado e não como algo que ruim, né? Lembra que eu perguntava? Quando te perguntam se trabalho, você gosta de trabalho ou não, você fala que sim ou que não, né? Trabalho por obrigação ou não, né? Quando eu começo a entender que o trabalho ele é sagrado, ele é importante e que eu sempre vou trabalhar, mesmo quando eu morrer e eu for para o céu, lá eu também serei trabalhador, um trabalhador de Deus, né? Então, quando eu começo a olhar para o trabalho por algo que sagrado e que faz parte dessa imagem e semelhança de Deus, o meu trabalho começa a ficar leve. Vinde a mim, todos vós que está cansado. Oh, perdão, estou confundindo aqui as frases, né? Então, o meu trabalho começa a ficar leve. E depois, no quarto dia, que foi ontem, nós falamos sobre o descanso, né? Vinde a mim todos vós que está cansado, né? Então, quando eu começo a dar valor para os meus momentos de folga, começo a dar valor para o descanso, começo a ter uma vida equilibrada, né? O horário de dormir é o horário de dormir, o horário de passear é o horário de passear com a família, de estar com a família. Pode ver que a vida começa a ficar leve, porque ela está se alinhando ao projeto de Deus, e ao projeto de Deus é ordenado. Ele é ordenado, ele é organizado, ele é disciplinado, né? Se nós olharmos para a criação do mundo, tudo tem uma sequência ordenada, né? Deus não fez a planta, a natureza, antes do sol, porque ela ia morrer sem o sol. Deus não fez o animal antes da natureza, porque ele não teria, e antes da água, porque ele não teria o que comer e o que beber. Então Deus segue a ordem, Deus é organizado. E ele é disciplinado. Ele trabalha, para, descansa um pouquinho. No outro dia ele faz de novo, à noite ele para, descansa, né? Então veja que Deus ele é organizado, ele segue esse princípio da ordem que nós estamos seguindo desde o começo.
E agora que se eu começo a olhar para a minha vida nesses 5 dias, se nós estiver fazendo o exercício certinho espiritual, as orações, né? E sendo firme nessa decisão de mudar a nossa vida, de organizar a nossa vida, de alinhar a nossa vida, você vai ver já grandes mudanças em apenas 4 dias. E para fechar o ciclo da ordem, né, o quinto dia hoje, nós vamos falar sobre vida social. Então, se a minha vida já está seguindo já uma ordem, uma organização, uma disciplina até aqui, eu já estou preparado para ser imagem e semelhança de Cristo para o mundo. Então, na minha vida social cotidiana, as minhas ações mudam, a minha postura já mudou, a minha forma de falar está mudando, né? Então as pessoas falam, nossa, como tá diferente? Você tá diferente, né? Então, pouco tempo, as pessoas já começam a enxergar essa diferença. E agora nós precisamos aprofundar um pouquinho. Como é a minha vida social? Eu tenho sido imagem e semelhança de Cristo. As minhas ações na minha comunidade, no meio das pessoas que convivem comigo, fora do ambiente de trabalho. Agora não está falando de ambiente de trabalho, nós estamos falando de sociedade. Na sociedade, as minhas ações, ela tem servido ao bem comum ou ela tem servido aos meus próprios interesses? Né? Então eu tenho que aí ver como é que tem sido as minhas atitudes. Né? Veja que Jesus ele tinha uma vida muito social. Além das multidões que o seguia para escutar suas pregações, para escutar os seus ensinamentos, para serem curados das suas doenças, fora esse ambiente é, pastoral de Cristo, né? Ele tinha também uma vida social. Os seus discípulos ali, os seus amigos, quando eles não estavam a trabalho ou a serviço do reino, que era o seu momento de estarem juntos, eles se reuniam em volta da fogueira ali, faziam fogueira, porque eles não ficavam em casas, né? Eles ficavam ali acampando mesmo, formavam fogueiras, eles tinham uma conversas naturais, né, do dia a dia. Eles tinham um convívio. Jesus, ele ia jantar na casa das pessoas, né? Eu vou jantar na tua casa hoje, hein? Viu, Zaqueu? Desce aí da Harvard que eu vou na tua casa jantar hoje. O Mateus, ó, prepara o banquete lá que nós está com fome, estamos chegando, né? Então, Jesus, ele mantinha um convívio. Quantas mulheres iam que queriam estar com Jesus, Marta, Maria, né? Recebia ele na casa dele lá, Pedro recebeu Jesus na sua casa para poder lá jantar, passar a noite, né? Ter um momento ali entre eles, um momento sem estar a serviço do reino, né? Sem estar a trabalho, né? Sem estar ali na pastoral deles, né? Então, veja que é importante esse convívio. Mas eu não posso deixar de ser cristão. Não é porque eu estou numa festa de casamento, numa festa de aniversário. Não é porque alguns amigos se resolveram reunir, fazer um churrasquinho e eu tô lá que eu tenho que viver ali de forma mundana. Eu tenho que manter a mesma postura. E aquele momento ali não me dá a liberdade de ter uma vida mundana. Então, todas as minhas ações, dentro de um convívio social, minha forma de falar, o que eu falo, minha forma de olhar, o que eu olho, a minha atenção, no que eu estou dando atenção, no que eu estou dando valor, nesse convívio social, ele tem que ser cristão ainda. Ele tem que refletir Deus. Porque o fim último de todas as coisas é Deus. E como é o meu comportamento hoje? Quando eu estou socialmente me comunicando no dia a dia. Meu comportamento é um comportamento da forma como o ambiente exige, eu me deixo moldar pelo ambiente, ou eu moldo o ambiente com a minha presença, porque eu reflito a imagem de Cristo
né? Então, tudo isso nós precisamos estar alinhado ao projeto de Deus. E esse projeto de Deus, né? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Nós vamos ver lá no 13º dia para frente. Né? Vão ser 7 dias só falando disso. Mas até chegar lá, eu tenho que renunciar a todas as coisas do mundo, todos os espíritos malignos. Então, veja que quando eu começo a organizar a minha vida, eu já começo a enxergar as coisas. Eu já começo a ver as coisas, né, ao meu redor. É igual eu falei aqui, naquele vídeo do exemplo da casa bagunçada que vai faxinar. Eu começo a encontrar as coisas. Eu começo a encontrar Deus dentro de mim. Eu começo a olhar para o meu castelo interior. Eu digo castelo interior porque eu estou me referindo lá aos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, né, que é o nosso coração. Nosso castelo interior é a nossa oração, é o nosso coração. Então eu começo a olhar para mim, eu começo a olhar para essas coisas simples da vida, de cuidar de família, do trabalho, do descanso, de ter um tempo para Deus. Essas coisas simples que eu fui organizando, dando o seu, colocando, encaixando no meu dia a dia, dentro da minha semana, do meu mês, eu vou vendo como que Deus está presente na minha vida. Ao mesmo tempo que eu começo a enxergar, meu Deus, como eu estava tão distante de Deus, vivendo tão preso a coisas que não têm valor para a minha vida, que não agrega valor na minha vida, que não compete para a minha salvação. E aí, depois, agora, a partir de amanhã, que nós vamos falar 7 dias falando de pecado, você vai ver o quanto nós somos, né, é, induzidos, né, pelo pecado. Como que as nossas ações, os nossos sentimentos estão tão presos ao pecado, né? E aí eu falei, gente, como que eu posso estar o tempo todo achando que eu estava no controle da situação e não estava? Então, a vida social nossa é importante. E não é só estar com os amigos, não é só estar em festas, em reuniões de parentes, né? Família, porque família é o que mora na nossa casa, parente é os que nós deixamos para trás para formar a nossa família, né? Então, não é só estar na casa dos parentes, em casas de amigos. Não é só isso. Envolve política também. E eu não quero entrar no campo político, porque não sou político, mas envolve política. A política, esse negócio que. Essa coisa, essa frase que o mundo diz: política e religião não se mistura. É mentira. Ela se mistura. Se você começar a estudar o Antigo Testamento, a política começa através da religião. Eles começam a política por causa dessa vida de ordem que eles buscam em Deus. Porque a ação dentro da política é um bem para toda a comunidade. Então, eu buscar entender sobre política, eu buscar entender sobre os partidos, sobre os projetos, né, daqueles candidatos, eu buscar esse entendimento me dá clareza de escolha no voto. Porque o meu voto não é só para meu egoísmo, para meu mero interesse, mas sim é algo para o bem comum. Então a minha vida social, as minhas ações dentro do contexto social deve refletir para o bem comum, ou seja, para solidariedade, para a harmonia do mundo. Então, política é muito importante. No âmbito religioso, sim. Né? Então, a política começa lá. Em Abraão, né, a história não fala bem assim, mas se você estuda a teologia do Antigo Testamento, você vai ver que começou lá em Abraão, querendo fugir dos opressores, eles terão uma vida de harmonia entre eles, de justiça, de solidariedade, de caridade, né? De partilha. Então, a política é muito importante e sim, ela se mistura com a religião. Por isso que pode ver que a política em si, ela quer tirar Deus o tempo todo do meio dela. O tempo todo. Teve uma época, eu lembro, um tempo atrás, aí, alguns anos atrás já, que eles queriam proibir a imagem de um crucifixo dentro de uma câmara da prefeitura, dentro de uma prefeitura ou dentro de órgãos públicos. Porque eles sabem que
que uma pessoa alinhada ao projeto de Deus é uma pedra no sapato, é um problema. Então veja que esse âmbito político é muito importante, também faz parte da minha vida social, porque a minha escolha ali reflete no bem comum da humanidade. Então eu tenho que estar atento também à minha vida social. É importante estar atento à minha vida social. Então hoje nós vamos refletir sobre isso. Como é o meu comportamento social? Como é eu no meio das pessoas, no meio das multidões, em festas, em reuniões de parente, em casas de amigos? Como eu quando eu olho para a política, ou quando eu me envolvo com a política? Isso não é problema, você querer se envolver com a política, não tem problema, desde que o seu verdadeiro interesse não seja para você, mas para o bem comum. Para que a sua ação não seja para favorecer apenas você, mas favorecer toda a comunidade. Então, se envolver é importante. Eu mesmo teve uma época que eu era apaixonado por política. Apaixonado mesmo, queria até ser prefeito. Meu sonho era ser prefeito de Badibá City. Mas eu, depois, casei, as coisas vão mudando, né? Os projetos vão mudando. Mas eu sempre fiquei muito atento. Não sou político. Me envolvi um tempo com a política, mas sempre olhando para o bem comum. Então é importante nós termos essa consciência que nada é para mim. Tudo que eu faço pensando apenas em mim, eu estou sendo egoísta. E Deus não é egoísta. Lembra, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Então tudo o que eu faço, meu modo de agir, tem que ter essa semelhança com Deus. Se eu sou semelhança de Deus, está lá na criação, toda a minha ação, toda a minha vontade tem que assemelhar a Deus, tem que refletir Deus. Porque o princípio, o meio e o fim último de todas as coisas tem que me levar para essa imagem e semelhança que é Deus. Por isso que Deus é acima de tudo e de todas as coisas. Eu posso perder tudo nesse mundo, menos Deus. Veja a história de Jó. Jó perdeu tudo. Se nós olharmos o campo da ordem de Jó, ele perde tudo. Ele perde a família, ele perde o trabalho, porque ele perde todo o seu rebanho, que é do que ele vivia. Ele perde o seu descanso, porque ele fica doente. Então ele vive uma vida ali de enfermidade, de sofrimento, de dor. Ele perde a sua vida social, porque as pessoas já não querem mais se aproximar dele, por causa de sua situação financeira e saúde. Né? Tanto que quem vai estar com ele é os amigos, ou alguns amigos mais próximos, mas vão lá só para criticá-lo. Sua esposa quer que ele renuncie a Deus de todas as coisas. Seus amigos ali ficam acusando o tempo todo para que ele também perca a fé. Mas a única coisa que ele não perde no campo da ordem é Deus, porque é a única forma de ele reestabelecer todos os outros campos da ordem, né? Então, a sua fé, a sua firmeza e convicção na semelhança de Deus, ele tendo pleno conhecimento, sobriedade de quem ele é e qual é o fim último da sua existência, que é a volta para Deus, né, para o reino de Deus. Ele se mantém firme no primeiro campo da ordem, que é Deus. Ele não deixa das suas orações, ele não deixa os seus compromissos com Deus. Ele não abre mão, é inegociável. E automaticamente todas as outras coisas vai se realizando de novo na vida dele, vai conquistando de novo. Ele se cura da doença, ele vai ter outros filhos com sua esposa, recupera o seu rebanho, o seu gado, a sua vinha. Ele recupera a sua saúde, né? Falei, né? Foi uma das coisas que eu falei. Sua saúde, então ele já começa a conseguir descansar melhor. E ele recupera a sua vida social. Porque ele não abriu mão do mais importante, que é Deus. Então veja, eu posso perder todas as coisas, mas eu não posso perder de vista Deus.
Eu não posso deixar de ser de Deus. Porque é só com Ele que tudo me será dado e dado em acréscimo. Não está na Bíblia? Não vos preocupeis com nada. Se preocupeis apenas com a tua salvação. E todas as outras coisas lhe será dado. Então, para mim entender isso, essa passagem do Evangelho, né, do que Deus vai me dar em excesso. Não é porque eu preciso de um prato de comida que Deus vai me dar dois, porque um vai estragar, se eu vou comer um, Ele vai me dar um. Mas já é um excesso. Já é um excesso por quê? Porque Deus cuida de você. Né? E quando a gente começa a olhar para dentro da nossa casa, né, tudo aquilo que é excesso em nossa vida, excesso mesmo, que não tem necessidade de estar ali, o nosso espírito quer o quê? Desfazer daquilo. Então a gente vai pegar, vai doar. Veja que a vida ordenada, ela vai transformando tudo ao nosso redor. Tudo, 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 tudo. Isso é visível demais. Principalmente para quem nos conhece. Para quem nos conhece, ela já consegue ter essa perspecção, né? Perspectiva. Nossa, como ele está mudado, como ele está diferente. O que você fez? Cortou o cabelo? O que você fez? Né? Eles começam a jogar coisas aleatórias, né, do que pode ter mudado na nossa vida. Mas não, é algo muito simples. Eu ordenei a minha vida para estar alinhado com o projeto de Deus para mim e estar sendo um reflexo, essa imagem, essa semelhança de Deus na terra e para os homens. Então hoje, vamos olhar para a nossa vida social. Em todos esses campos que eu falei da vida social. Convívio com outras pessoas no dia a dia. Olhar para a política com mais carinho, com mais atenção, com mais amor. Porque no reino de Deus nada é só para mim, mas tudo é para o bem comum. Veja que nas orações, o exemplo, a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a rezar, ele não fala Pai meu que estás no céu. É Pai Nosso que estás no céu. Né? É sempre o verbo nós e não meu. Não me deixei cair, não nos deixeis cair na tentação. Não tem o me deixei cair. Veja que nas orações, se a gente começa a olhar, prestar atenção nas orações que rezamos, não tem o verbo singular eu, meu, para mim. Não tem esse egoísmo. É nós. É o bem comum. É para todos. Né? É para todos. Então, na minha vida social, eu tenho que o tempo todo estar refletindo essa solidariedade, esse amor caridoso. Eu tenho que ser providência na vida das pessoas também. Seja por uma palavra, por uma atenção que eu dou, uma escuta, um ombro amigo, um conselho cristão, né? uma doação, né? Uma esmola. Aí a esmola, não estou falando de dinheiro, mas às vezes um prato de comida, uma troca de roupa. Né? Então eu tenho que viver esse nós na minha comunidade, onde eu vivo, onde eu moro, na minha cidade aqui. O tempo todo eu tenho que ser esse reflexo de Deus, essa semelhança. Eu tenho que fazer valer a pena o projeto de Deus na minha vida e na vida do meu próximo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e que o Espírito Santo possa nos iluminar para que hoje nós possamos refletir com sabedoria, com discernimento e ciência o meu verdadeiro eu fora da igreja, fora de todos esses ambientes que falamos até aqui. Como eu sou na minha comunidade. Eu me preocupo com o bem comum ou me preocupo somente comigo? Eu quero Deus para a comunidade ou eu quero um Deus só meu? Então que o Espírito Santo possa nos dar o discernimento e nos mostrar o caminho e as decisões corretas que devem ser tomadas na nossa vida e aquilo que precisa ser mudado em nós para eu viver o nós
e deixar de ver o egoísmo eu. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.